Graças e paz, amados, estamos começando mais um Instrução Cast e no Instrução Cast de hoje nós vamos falar sobre o assunto o mover do Espírito Santo. O que é ser uma pessoa ungida pelo Espírito Santo? Uma pessoa que vive verdadeiramente o mover do Espírito Santo em sua vida. Nós temos algumas características, algumas coisas que tem que ser existencial em nossa vida se nós somos uma pessoa que queremos viver o mover do Espírito Santo. O próprio Jesus foi uma pessoa que viveu o mover do Espírito Santo. Então vamos para mais um Instrução Cast. Olha só, nós vamos estar lendo aqui Lucas 4, versículo 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui, o próprio Jesus, ele faz uma leitura do livro de Isaías, mencionando que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, ungiu ele para as boas obras. Tendo isso aqui, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, da tua natureza de Deus, né? O onipotente, poderosa, para vir em forma humana. Mas uma vez em forma humana, ele foi cheio do Espírito Santo. E por isso ele pôde fazer tudo o que ele fez e mudar a história. Ele fala para os seus discípulos que os discípulos poderiam fazer coisas maiores do que aqueles fez. Por quê? Porque ele depois liberou esse Espírito Santo também para a vida dos discípulos. Ou seja, nós não podemos fazer nada sem o mover do Espírito Santo de Deus. Se você se considera um servo de Deus, você tem que viver o mover do Espírito Santo de Deus. A unção é a ativação do mover do Espírito Santo, né? Você receber esta unção do Espírito Santo. Então, nós vemos que o próprio Jesus, ele operou milagres, curou pessoas, ele fez grandes coisas, né, sobrenaturais, mas tudo isso ele fez porque o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Eles são, né, a Trindade, 3 em 1. Porém, a ação, o movimento, a força, né, o que faz as coisas acontecer é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a força de Deus, ele é a força de Jesus Cristo, mas ele também é um Deus. E por isso, ele também é digno de louvor e de adoração, né? Porque nós temos um certo temor, né, de adorar somente a Deus e a Jesus, mas o Espírito Santo também é um Deus, e ele é um Deus presente, ele é um Deus que está conosco, nos guiando, nos cuidando, ele tem ciúme de nós, ele quer nos guardar, quer nos ensinar o que é melhor para nós. O mover do Espírito Santo é o essencial para o relacionamento com Deus. Tudo que Deus faz é através do mover do Espírito. Antes da criação do mundo, antes da criação do homem, melhor dizendo, o Espírito Santo ele já estava em movimento sobre as águas. O Espírito Santo ele é um Deus presente, mais do que nunca nos dias de hoje, após Jesus ele ter vindo e nos dado esse direito, essa oportunidade de agora termos um relacionamento direto com Deus, né, através do Espírito Santo de Deus. Então, é necessário, para vivermos o mover do Espírito, é necessário termos um relacionamento profundo com Ele. O próprio Jesus viveu isso. E ele ensinou. Uma certa feita, Nicodemos, né, um homem conceituado no povo judeu, ele foi até Jesus e ele chega dizendo para Jesus: Jesus, mestre, verdadeiramente você é uma pessoa de Deus. Para poder fazer todas essas coisas, somente alguém que verdadeiramente é de Deus. Todos esses feitos que você tem feito.
E Jesus ele vai responder para Nicodemos. Nicodemos, na verdade, eu te digo que para ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E Nicodemos ele vai questionar, mas como pode um homem já velho voltar para o ventre da mãe, porventura, e nascer de novo? Jesus fala, não, na verdade eu te digo que é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, para viver este mover que Jesus estava vivendo, fazendo, executando, é só quem é gerado no Espírito, na água e no Espírito, na água que vem diretamente do trono de Deus, ser lavado, ser transformado por completo. O segredo está aqui, está em ser transformado, em nascer de novo, ser algo novo na mão de Deus, ser regenerado, é o processo de regeneração. E Jesus ele vai usar uma analogia comparando o Espírito Santo com o vento, que inclusive no original grego é a mesma palavra usada para vento e para espírito. Ele vai dizer, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O mover do Espírito Santo é algo invisível para os olhos humanos, porém é algo que você pode sentir, é algo que você pode sentir e ver seus efeitos, assim como o vento, que você não vê, mas você sente, você vê os efeitos dele. Assim é o Espírito Santo na vida de uma pessoa regenerada, na vida de uma pessoa que nasceu de novo. O mover do Espírito Santo é algo fundamental para uma vida cristã, é algo fundamental para o ser humano, porque o Espírito Santo ele vai te guiar, ele vai te orientar, ele vai mover o que precisa ser movido e removido da tua vida, E nós temos que entender que para recebermos esse mover do Espírito, nós temos que ser uma nova criatura diante de Deus. Jesus ele fala que não tem como botar vinho novo em odre velho, porque senão os dois se perdem. Observe bem, aqui uma analogia, Não tem como receber o novo de Deus sendo o mesmo velho homem. Você tem que ser transformado, você tem que ser lavado pela água que vem do trono de Deus e você tem que ser gerado novamente pelo Espírito Santo, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para você poder receber o novo de Deus. Deus ele tem coisas grandes. A Bíblia fala que Deus ele tem planos bons para nosso respeito. Planos bons. Deus tem uma vida para nós boa, perfeita e agradável. Porém, somente se nós formos uma nova criatura, poderemos receber este novo de Deus. Então, essa nova criatura, ela entra numa constante luta diária. O processo de regeneração na vida do cristão, ele é diário. Todos os dias, nós temos que viver esse processo de regeneração. E o processo de regeneração, eu separei aqui pelo menos 5 pontos que tem que estar na minha e na tua vida, para a gente analisar nessa instrução cast, sair com essa instrução daqui, buscar na nossa vida essa instrução que nós necessitamos ser uma pessoa nova diante de Deus, uma pessoa que vive todos os dias o mover do Espírito Santo. Para você viver e ser também um instrumento na mão de Deus, para que o mover do Espírito Santo venha alcançar outras pessoas, você tem que viver esses pontos na tua vida. O primeiro ponto que vamos analisar é que morre o velho homem para nascer o novo. Como nós falamos, o recipiente tem que ser novo para receber o novo de Deus. E olha só o que diz Efésios 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Ou seja, nós temos que se despir do velho homem. As velhas maneiras, atitudes e reações e ações contrárias à vontade de Deus, nós temos que se despir dela. Porque agora nós vamos ter atitude segundo o fruto do Espírito, segundo aquilo que o Espírito Santo vai gerar
em nós. Pega isso aqui. As antigas maneiras de viver, a antiga maneira de pensar, agora ela não vai existir mais, porque eu vou ter uma renovação na mente, e minhas atitudes e minhas ações e reações vão ser transformadas pelo Espírito Santo. Porém, isso é algo que eu tenho que buscar, que eu tenho que querer, que eu tenho que atualizar todos os dias na minha vida, dizendo não para o velho homem e sim para o novo homem com Deus. Por quê? Porque quando o velho homem morre, o novo pode romper para uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de resultado com Deus. Então, o primeiro ponto, primeiro elemento que tem que estar na vida de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que vive o mover do Espírito Santo, é que não existe mais o velho homem. O velho homem, ele passa, as atitudes, ações e reações do velho homem agora não está mais na minha vida. Eu vou reagir de forma diferente, de forma contrária a que eu agia outrora. Isso é muito importante. Então morre o velho homem para um novo poder romper, nascer e romper com Deus. Segundo ponto, agora é Deus que tem que aparecer na minha vida. Uma pessoa regenerada que vive o mover do Espírito Santo, ela sabe que agora na vida dela Deus tem que aparecer. Deus tem que ser refletido através das minhas atitudes e ações. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida. Uma pessoa regenerada, uma pessoa que vive o mover do Espírito, ela revela Deus para outras pessoas. Olha o que diz Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, através das minhas atitudes, ações e reações agora, que eu vivo o mover do Espírito Santo, o nome de Deus, do Pai, será glorificado, será exaltado. Eu tenho que ter o cuidado, um zelo pela presença de Deus na minha vida, para que pessoas não venham, blasfemar contra Deus, para que o nome de Deus não venha a ser mal falado através de atitudes minhas, por causa de mim. Então eu tenho que ter um zelo e tenho que fazer questão de mostrar Deus em cada atitude. Somente um novo homem pode revelar este Deus. Terceiro ponto, eu tenho que anunciar a grandeza de Deus. Olha o que diz Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que eu faço agora tem que ser para ele ser engrandecido, para o nome dele ser exaltado e glorificado diante dos homens, diante de tudo, todas as obras, todas as ações, todas as palavras que eu falo, tem que glorificar e exaltar o nome de Deus, porque eu sou uma pessoa regenerada, uma pessoa que vive o mover do Espírito Santo. Quarto ponto, permitir tirar tudo que não vem dele para a minha vida. Ou seja, da minha vida eu tenho que permitir ele retirar. Aqui é complicado. Vamos ler aqui alguns versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Ou seja, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que permitir ele remover, ele retirar tudo aquilo que não vem dele. Ainda que vai doer, ainda que seja algo que me agrada, que eu quero ter, mas se não é da vontade de Deus, eu tenho que permitir ele retirar, arrancar fora, para ele poder substituir pelo aquilo que vem dele, porque o que vem dele que é bom, que é agradável e que é perfeito, porque vem de Deus. Então uma pessoa regenerada, ela entende isso e ela permite Deus remover aquilo que não é da vontade dele para a minha e para a tua vida, tem que ser removido. E eu entendo isso, porque eu sou uma pessoa transformada, porque eu vivo o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está movendo em tua vida, então ele está retirando tudo aquilo que não é da vontade de Deus, para substituir com tudo aquilo que vem de Deus e você poder ser o vitorioso, ser algo que conquista aquilo que Deus tem para a tua vida. Seja uma pessoa que consegue alcançar os objetivos de Deus para nós.
E por que que eu tenho que permitir essa mudança? Nós já falamos, mas eu vou ler um versículo aqui, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Deus falando, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes coisas grandes. Jesus, ele é que conhece o que é melhor para você. Ele tem planos de fazê-lo prosperar e não causar danos. Olha como é importante isso, você permitir Deus mover tudo aquilo que não é da vontade dele. Porque ele vai tirar aquilo que vai te causar danos. Então, quando você permite Deus retirar, tu está evitando danos graves na tua vida. E está substituindo pela prosperidade de Deus, pelas coisas, pelos planos de Deus para a tua vida, que são muito maiores do que os nossos. Amém? Aqui o último ponto, nós temos que identificar todos os dias aonde nós precisamos ser tocados pelo mover do Espírito, aonde precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Eu botei aqui alguns exemplos. O profeta Isaías, ele identificou para Deus que precisava ser tocado nos seus lábios, que era impuro, porque ele vivia no meio de homens de impuros lábios. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, que ela entendeu que ela se tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela entendeu que precisava do toque de Jesus para ser curada da sua enfermidade. Nós vemos Jairo, que foi buscar o toque do mestre para que ele pudesse tocar na sua filha e sua filha ser curada. E nós vemos na história que ele tocou na filha de Jairo e ela não foi curada, mas foi ressuscitada. Então, nós precisamos, para encerrar este Instrução Cast, identificar para Deus aonde precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Amém? Quero fazer uma oração com você. Se você pode, feche os seus olhos. Se não pode, mesmo com os olhos abertos, se ligue com o Espírito Santo e faz a seguinte oração. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor Jesus. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti, queremos Te pedir, Pai, que nos ajude, Senhor, para podermos eliminar todo o velho homem, se despir do velho homem e viver um novo homem com Deus, novidade de vida, uma nova criatura. Pai, nós entendemos e queremos, Senhor, que através de nossas atitudes, Senhor, possamos, Senhor, Te revelar todos os dias. Pessoas possam olhar para nós e ver o Deus que nós servimos e querer este Deus também. Pai, que tudo que eu venha fazer venha ser para Te adorar, Te agradecer o Teu nome, exaltar o Teu nome, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Deus, remove tudo aquilo que não vem de Ti na minha vida e substitui pelo aquilo que vem de Ti, Pai, porque os Seus planos são muito melhores do que os meus. Deus Todo-Poderoso, toque agora aonde eu preciso ser tocado com o Teu Espírito Santo. Amém. Então esse foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para você, pega o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essas pessoas possam viver o mover do Espírito Santo. Amém? Graça e paz.